bonitinho. No meu coração há uma canção. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração Há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Amém, aleluia. Formoso és, meu Senhor, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que não nos deixa faltar nada. Esse nada é no sentido mais amplo que pode haver da palavra nada. A nossa paz, mesmo numa situação de tanta dificuldade social como está o nosso país. Irmãos, eu estava almoçando hoje e não tem jeito, quando eu estou assim diante de uma situação que é totalmente favorável a gente, não tem como eu não lembrar da Ucrânia com Rússia, não tem como eu não lembrar de Israel lá com aquela guerra que não acaba nunca, não tem como eu não lembrar da Venezuela essa semana. E meu Deus, a gente normalmente só pensa nas coisas materiais e não lembra que as coisas espirituais estão por trás disso de alguma forma. As coisas espirituais se materializam exatamente nas coisas materiais. Oh meu Deus, nós ainda vamos sofrer muito no nosso país. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor tem um povo que escolheu e se revelou a esse povo e deu-lhe instruções para como viver segundo os teus desígnios. Nos ajuda, meu Senhor, para que realmente vivamos para louvor da tua glória. Por isso nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Meus filhos, a gente vai falar novamente sobre o Salmo 1, que é um salmo muito conhecido, exatamente por ser o primeiro da Bíblia, e que dá o mote, digamos assim, de todos os outros salmos da Bíblia, o que é que a gente tem, como a gente tem que viver, dá ensinamentos para isso. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 1, a gente vai ler os 3 primeiros versículos. Se eu não me engano, a gente já pregou nesse salmo aqui, lendo o salmo todo. E a gente quer falar num tema para ter uma vida feliz. O que é que a gente deve fazer para ter uma vida feliz? Eu vou dizer por que eu escolhi esse tema. Diz assim o homem de Deus que escreveu o Salmo. Na minha Bíblia não tem quem é o autor, então isso deve ser um salmo anônimo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou prosperará, que é sinônimo. Então, olhem só. Nessa época agora de Copa do Mundo, a gente assistindo lá os programas de esporte, aí uma mocinha do programa de esporte daqui, de João Pessoa, disse algumas vezes, quando começou o programa, e depois ao longo do programa, e depois ela tinha uma frase, deve ser mote dela, isso nos programas que ela apresenta: vamos ser felizes. Acho que vocês já ouviram essa mocinha dizer isso. Vamos ser felizes. Certamente aquela apresentadora, sem ter consciência da abrangência, da amplitude desse convite dela, estava se referindo ao entretenimento que o programa dela produz, né? Programa patrocinado com propaganda de produtos que também prometem felicidade aos seus consumidores, telespectadores consumidores, seja lá o que for, a propaganda que apresentar lá, é tudo no sentido de fazer você feliz, se comprar aquelas coisas lá. Seja carro, seja apartamento, seja roupa, seja cerveja, seja jogo, seja o que for. Tudo ali tem a ideia de fazer você feliz. Então, como nós podemos ver nos dicionários, e na própria vida prática das pessoas, felicidade está ligada à satisfação, está ligada à alegria, está ligada a prazer. Como nós vimos agora, a televisão mostrando, tantas pessoas felizes em Campina Grande, tantas pessoas felizes nos locais onde tem festas juninas. Todos eles entrevistados, é uma felicidade só. Ou então a sorte que pode trazer fortuna nos diversos tipos de jogos oferecidos nesse cassino chamado Brasil. Há uma população já endividada
já está chegando aos 100% quase da população endividada. E cada vez mais endividada nos jogos, todos viciados em jogos. Isso é um aspecto que também traz felicidade. Ou ainda ao sucesso alcançado, agora na época da Copa, por jogadores de futebol endeusados. Artistas ou cantores populares do forró aí, que agora misturou tudo. Uma festa de forró, vem me cantar Roberto Carlos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Jogadores, artistas, sonho, esperança, anelo do coração, especialmente dos jovens. Todos querem ser como Vini Júnior, Neymar, sei lá quem, cantor não sei o que, Safadão, coisa desse tipo aí. Principalmente os jovens. Tudo ligado diretamente ao entretenimento. Vamos ser felizes? A moça chama lá na televisão. Só que esse tipo de felicidade, de alguma forma pode se chamar de felicidade, é circunstancial, é momentâneo e passageiro. Não é a felicidade que o homem diz aqui, não é a felicidade prometida pelo Senhor Jesus, não é a vida em abundância prometida pelo Senhor Jesus, não é a bem-aventurança, que é mais do que felicidade, prometida por Deus aos seus eleitos, salvos em Cristo Jesus, para ter uma vida feliz com Ele e vida em abundância, como Ele promete. Uma vida de santidade, desde agora, com a leitura e meditação na sua palavra, como o homem de Deus diz aqui, até a eternidade, quando Ele nos vier buscar, e Ele prometeu. Eu voltarei para vós, eu virei buscá-los. Então, irmãos, começando nesse salmo primeiro, como eu já disse, não é à toa que esse salmo é o primeiro, não. São inúmeros os salmos que nos garantem a bem-aventurança de uma vida feliz com o Senhor, sempre atrelada ao deleite na leitura e meditação da sua palavra. Versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem. Vejam bem, essas três primeiras partes aqui, ele apresenta de forma negativa, que não anda no conselho de ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, que não se assenta na roda de escarnecedores. Antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a fórmula para a gente ter uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. Bem-aventurado é o homem cujo prazer está na lei do Senhor. Ora, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Quanto mais crescemos no conhecimento do Senhor, pela sua graça e no seu poder, somos capacitados a rejeitar os convites do mundo. Não anda no caminho dos pecadores, se desvia das armadilhas desse mundo. Por quê? Porque somos satisfeitos no Senhor. Cantamos ainda agora, Salmo 23, 1. Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara chega ao extremo de dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu esteja num terremoto lá da Venezuela, não temerei. Ainda que eu seja perseguido por autoridades ou o que seja, não temerei. Ainda que eu venha passar necessidade, o nosso país passará necessidade dentro de muito pouco tempo, nada temerei. Nosso país está praticamente quebrado, só falta alguém dizer isso de verdade. O que a televisão diz é que está tudo ótimo, está tudo beleza, está tudo bacana. Agora, uma dívida astronômica, e toda dívida tem que ser paga. Ela vai ser cobrada. De quem? Quem é que vai pagar essa dívida? Nós, usando um plural correto. Nós. Então não tem jeito. Então, vejam a importância de estudar e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não há um salvador da pátria, somos nós. Vamos, enquanto igreja de Deus, vamos fazer o que Deus mandou. O que é que Ele mandou a gente fazer com relação a governos? Eu já preguei aqui um dia desse. Como é que a gente deve agir com relação a governo? Como é que a gente deve ser os tais cidadãos brasileiros? Como é que a gente tem que ser como crente? É como a Bíblia diz, e não como nós imaginamos que tem que ser.
Irmãos, preste atenção. Nós afirmamos que Deus é o nosso Senhor, mesmo sem saber o que é Senhor, de acordo com a Bíblia. A gente não sabe. A maioria dos brasileiros não sabe. Senhor é um pronome de tratamento. Normalmente é só isso. Senhor, senhor papai, senhor não sei o que, tá, olha o senhor ali está lhe chamando. É só isso que a gente entende por Senhor. Um pronome de tratamento. O Senhor da Bíblia é alguém que é dono absoluto de tudo que está sob o seu senhorio. É isso que é Senhor na Bíblia. Mas nós não temos noção disso. Então, nós afirmamos que Deus é o nosso Senhor. Nós afirmamos que a Bíblia é a sua palavra. E afirmamos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela nos ensina e nos diz o que é que a gente tem que fazer com relação a governos. E nós não fazemos na maior cara de pau. E ainda defendemos a nossa atitude contra a palavra do Deus que eu digo que é meu Senhor. Há quanto tempo eu brigo sobre isso aqui e evito a briga porque se transforma numa discussão política, aí não interessa. Só que, mesmo afirmando que Deus é o nosso Senhor, mesmo afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo afirmando que essa palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, mesmo afirmando tudo isso, irmãos, sem meditar na palavra de Deus, como que ela é minha regra de fé e prática se eu nem sei o que é que ela diz? Sem meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como o homem de Deus diz aqui, todas estas afirmações são negadas pela nossa conduta, são negadas pelo nosso comportamento. Comportamento secularizado, por um estilo de vida sem santidade, sem a separação das coisas do mundo. Eu quero é as coisas do mundo. Eu quero esses produtos que o programa da mulher, chamando a ser feliz, estão prometendo. Eu quero um apartamento não sei onde, uma casa não sei onde, um carro de marca tal, uma roupa é isso que eu quero. Sem separação das coisas do mundo, sem separação para Deus. Isso quer dizer santificação. Sem crescimento no conhecimento do Senhor. Se eu não crescer no conhecimento do Senhor, eu não fui salvo. Se eu não buscar esse crescimento no conhecimento do Senhor. E esse tipo de conduta nos impede de ter uma vida bem-aventurada, uma vida feliz com o Senhor. Irmãos, nós precisamos ser confrontados com essas verdades, irmãos. Oh meu Deus, chegou o pastor de novo com essas pregações dele. Nós precisamos ser confrontados com essas verdades. Se Deus é o nosso Senhor, se a Bíblia é a sua palavra, se é que a sua palavra é o que nos santifica, como o próprio Jesus pediu ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então como é que eu não anelo, como é que eu não tenho prazer em estudar essa palavra? Tem coisa errada com a minha vida. Se é que a santidade que nos proporciona uma vida de bem-aventurança, que é a felicidade plena em Cristo, então que tipo de felicidade nós estamos buscando? A felicidade da apresentadora de televisão? Ou a felicidade garantida pela santificação, que só se consegue através da meditação de dia e de noite na palavra de Deus? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais nos santificamos, mais bem-aventurado nós seremos. Teremos condição de discernir até mesmo os sofrimentos que estamos passando. Nós estamos estudando aqui com o presbítero Oriel, na escola dominical, o livro de Jeremias. Que maravilha de estudo! Vem 3, 4 irmãos. Por que os outros não vêm? Na grande maioria, quase totalidade, porque isso não interessa. Não vem porque não querem. Tem outra coisa do mundo que é mais importante. O venha ser feliz da apresentadora é um convite mais agradável. Meu Deus do céu, como isso que eu estou dizendo é terrível, meus filhos.
Bem-aventurado é o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei de Deus era o prazer do homem aqui. Num breve passeio pelos Salmos, como eu estou dizendo, começa nesse primeiro aqui, mas o Salmo todo se estende repetindo isso de alguma forma, nós podemos ver o quanto o crescimento no conhecimento do Senhor é fundamental para o crescimento em santidade, que é o que realmente nos proporciona a bem-aventurança, que é a felicidade absoluta, plena com Cristo e em Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Como o salmista diz mais na frente, nós precisamos dizer, já vimos Salmo 23, já dissemos isso, Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Salmo 48 ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Eita, que maravilha, eu posso dizer isso? O grande e lindo Salmo 119, eu digo aqui de vez em quando, esse Salmo 119, todos são, mas esse Salmo 119, todos os 176 versículos estão falando da palavra de Deus e o que ela nos proporciona, o que ela proporciona ao salmista, todos os 176 versículos. E ele começa com essa mesma afirmação aqui do Salmo 1. Os versículos 1 e 2 diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Como não diz aqui que o bem-aventurado é aquele que se desvia do caminho dos pecadores? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, ele obedece a palavra de Deus, e buscam de todo o seu coração. Então repare que o Salmo 119, versículos 1 e 2, estão dizendo mais ou menos a mesma coisa do que o homem diz lá no Salmo 1. No versículo 9, eu digo de vez em quando, para os meninos eu digo todo domingo, e aqui eu digo de vez em quando. No versículo 9 ele diz, como é que pode o jovem, o moço, guardar puro o seu caminho, observando esse caminho segundo os desígnios de Deus, segundo a palavra de Deus. Está aí a fórmula para um jovem ser feliz. O salmista orienta os jovens a guardar puro o seu caminho, andando segundo a palavra de Deus, o que implica andar na lei do Senhor, guardar as suas prescrições e buscar o Senhor de todo o coração, como ele diz no Salmo, no versículo 1 e 2 do Salmo 119 que nós lemos aqui. Esta é uma prática santa que levará o justo a rejeitar o conselho dos ímpios, a desviar-se do caminho de pecadores, a não assentar-se na roda de escarnecedores. Assim é o justo, assim anda o justo, irrepreensível no seu caminho, porque guarda no coração a palavra do Senhor, como o salmista diz aqui no versículo 11 do mesmo Salmo 119. Guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha como é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos impede de pecar. E o salmista segue lá no versículo 47 do mesmo Salmo 119, dizendo, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Podemos afirmar isso com o salmista? E o salmista segue no Salmo 77, esse salmo também é anônimo, não diz quem é. Baixe sobre mim, Senhor, as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Podemos dizer isso com o salmista? E o homem segue lá no versículo 97 dizendo, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Podemos dizer isso como salmista? Cantamos aqui, do nascer do sol ao pôr do sol, ao ocaso, que é sinônimo de pôr do sol. É a minha meditação todo dia. Agora repare que o homem, esse todo dia, não é todo dia, segunda, terça, quarta, não é todo o dia. Ele está se referindo aqui, não é ao dia segunda, terça, quarta, quinta, ele está se referindo ao dia todo, de manhã, de dia e de noite. É isso que ele está falando aqui. Como o salmista diz no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, todo o dia.
Não é todo dia. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, dia 1º, dia 2º, dia 3, 4, 5, 6. É todo o dia. O transcurso de todo o dia. Eu medito na palavra do Senhor. É a meditação na lei do Senhor. De dia e de noite, que manterá o justo na bem-aventurança de uma santidade capaz de desviá-lo do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. É a meditação, irmão, na palavra do Senhor, de dia e de noite, que manterá o justo na bem-aventurança de uma vida de santidade, capaz de fazê-lo prosperar, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Tudo quanto fizer será bem-sucedido, ou prosperará. Tudo quanto ele fizer prosperará. Capaz de fazê-lo prosperar, primeiramente, em casa, com a sua família, seu cônjuge, seus filhos. Fazê-lo prosperar em sua vizinhança. Que bom vizinho, uma bênção esse nosso vizinho. Até os vizinhos são abençoados por causa da bênção de Deus na vida de um crente de verdade. Mesmo que esses vizinhos em algum momento até o persigam, se for o caso, mas vão saber. Tem alguma coisa nesse homem aí que é acima do que a gente consegue perceber, imaginar. Prosperar no seu emprego, ser uma bênção para os seus colegas de trabalho. Irmãos, eu tive experiência de um velho, já falei para vocês tantas vezes isso aqui, mas não custa dizer. Eu passei 15 anos fora da igreja, trancado dentro do Banco do Brasil, que era a minha igreja, minha casa, era tudo. Eu estava afastado da igreja, estava afastado da palavra de Deus, do estudo, da meditação. Mas mesmo assim, em todas as agências que eu passei, em umas 12 agências, sei lá quanto, em 7 cidades de 4 estados do país, os funcionários me procuravam para pedir conselho. Por quê? Eu não dizia para ninguém que eu era crente, até porque eu não estava em igreja nenhuma. Normalmente, os funcionários com problema me procuravam para se aconselhar. E eu aconselhava. Lembram de José do Egito? Escravo. Um escravo. Deus abençoava a casa de Potifar por causa dele. Tudo quanto ele fizer será bem sucedido. O homem não está falando aqui em coisas materiais, só isso como a gente normalmente pensa. Tudo quanto fizer prosperará, vai ficar rico. Não é disso como está falando aqui. O termo prosperar aqui não está tratando de coisas materiais. Será bem sucedido, não é necessariamente em coisas materiais. Pode ser também, mas não é disso que está falando aqui. Está falando aqui em santidade de vida. Está falando aqui de bem-aventurança em um caminhar com o Senhor. De que maneira poderá o jovem prosperar o seu caminho? Segundo a palavra do Senhor. Fará prosperar o seu coração, ser bem-sucedido o seu coração, observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Obviamente isso aí virão coisas materiais juntos, se for o caso. Não necessariamente a seu favor. Que coisas materiais Paulo prosperou depois que se converteu? Que coisa material os apóstolos de Jesus prosperaram depois que foram ungidos como apóstolos? Prosperaram em cadeia, prisões, fome, frio, perseguição, apedrejamento, varadas. Foi isso que eles prosperaram. Então esse prosperar aqui não está necessariamente ligado a coisas físicas. Está ligado à santidade, à bem-aventurança. Repito, como José do Egito, onde ele tocava a mão, onde ele entrava, Deus fazia prosperar o seu caminho, por causa dele. E no caso, até materialmente, todo mundo sabe que José foi o salvador do mundo, da fome daquela época. É um tipo de Cristo. Então nós vemos isso aqui, irmãos. Mesmo sendo escravo, tudo o que ele fazia era bem sucedido.
Bem-sucedido em que sentido? Segundo os desígnios eternos de Deus, de levá-lo a ser o pivô, digamos assim, ou a semente que Deus plantou ali para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Ali Deus criou o seu povo, nas benesses do faraó, por causa de José. Aí depois se acostumaram com o bem bom e ficaram lá, além do tempo que Deus tinha dito para eles ficarem, aí veio o que veio, pronto, para Deus lhes ensinar. Então, irmãos, o salmista sabia de todas essas coisas, inclusive da história de José, ele sabia de tudo isso. Quando ele disse, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Ele sabia da história de José. Ele sabia de todas essas histórias. E essas histórias eram todo o seu prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse sua lei que ele está falando é tudo que eles tinham de escrito para trás. Desde a lei de Moisés, lá até onde eles já estavam. Muito provavelmente aqui, no período já pós-exílio. Pode ser, já no período pós-exílio da Babilônia. Então eles conheciam a história de José, eles conheciam tudo. Digamos, o salmista aqui conhecia tudo. Então, meus filhos, assim devemos agir. Enquanto crescemos em santidade de vida, prosperando nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida feliz com o Senhor, no Senhor. Quanto mais lemos, estudamos e meditamos na sua palavra de dia e de noite. O homem usa aqui a figura de uma árvore plantada junto ao ribeiro. Todo mundo sabe que uma árvore, para viver muito bem, ela precisa estar irrigada o tempo todo. Então, uma árvore plantada junto a um rio, não tem perigo dela perder as folhas, murchar, só se der uma doença, mas normalmente ela está ali muito bem colocada, às margens de um rio. Ela vai dar fruto no tempo certo, e frutos bons, doces, que tem água. É assim o santo de Deus que medita de dia e de noite na sua palavra. Prospera, será bem-sucedido nos caminhos do Senhor. Repito, vivendo uma vida feliz no Senhor, com o Senhor, desde agora até o dia em que Ele nos vier buscar, para continuarmos a ser felizes com Ele na eternidade do reino do Pai, que está preparado, como diria o Daniel, adredemente preparado para os eleitos do Senhor, a partir do dia que Ele nos vier buscar, para continuarmos a ser felizes com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, meus filhos, com o entendimento da sua palavra e a luta pessoal, interna, para botar isso em prática, estudar de dia e de noite, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, para louvor da sua glória. Amém.